Vou falar um pouquinho desses dois strops que eu tenho aqui. Esse strop aqui foi feito pelo Baita Afiado, já tem um tempo que eu comprei, e eu preservei ele impecável, né? Tá novinho, acho que o couro dele era mais amarelo, ficou avermelhado com o tempo, né? Guardado. Guardo sempre atrás de uma geladeira velha que fica bem seco, né? O couro e a madeira. Com o tempo ele deu uma leve inclinada para um dos lados aqui, mas isso não tem problema, tá? Eu cheguei à conclusão que a superfície dele, né, ela tem algumas bolinhas, né, isso é natural do couro. E para ficar ideal para mim, ele teria que ficar igual a esse aqui da Relíquia, que eu já uso há mais tempo. E eu fiz um trabalho na superfície dele de aplanamento, né, com lixas. Depois eu finalizei com a placa diamantada grão 1200, japonesa, Atoma. E eu apliquei sebo de carneiro purificado. A gente ferve várias vezes o sebo de carneiro. Depois a gente coloca na geladeira, né? Depois dessas. A gente ferve, joga a água fora, ferve de novo e aí ele vai ficando cada vez mais limpo, né? A gordura bem clarinha. Aí eu coloquei na geladeira, dei uma resfriada no sebo, apliquei aqui na superfície do couro. Depois a gente aproxima esse couro, né? Numa distância alta de uma chama apenas para aquecer. E aí a gente faz uma massagem aqui na superfície e esse sebo vai se distribuindo uniformemente no couro, né? Sem deixar muito empapado, né? Sem deixar excessivo demais, porque senão acaba contribuindo para desprender o strop de couro da colagem dele, né? Que tem um material sintético, que eu esqueci o nome disso aqui, que é macio, né? Esse material alaranjado aqui, olha aqui, ele cede, né? É interessante. É um strop muito bom, porque ele tem essas características. Ele cede um pouquinho e olha só, o brilho na superfície dele é espelhado. Isso aqui é só sebo de carneiro que eu apliquei, né? Então esse strop, ele funciona como se fosse um strop muito mais caro, né? Um strop de luxo mesmo. E esse aqui eu acho que ele pode ficar idêntico, né, em qualidade. Quer dizer, idêntico não, porque ele é um pouquinho mais duro. Ele não tem aquele amortecimento, aquela maciez, mas eu acho que mesmo assim vai produzir resultados excelentes. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar as placas diamantadas que eu tenho, né? Vou usar 400 átomos, depois vou usar a 1200, só que eu vou usar nessa posição aqui. Vou usar a átoma nessa posição, vou pegar da ponta, vou fazer várias vezes a movimentação, depois eu vou inverter isso aqui, vou fazer várias vezes a movimentação, né? Para poder alterar esse padrão de superfície. Esse padrão de superfície que está com essas ondulaçõezinhas, com essa textura que dá para sentir ainda como é que eu vou dizer? É um couro que não foi aplanado ainda, né? Mas ele funciona bem. Já do jeito que está aqui ele funciona bem. Mas pode ficar ainda melhor. Dá um certo trabalho. É isso que eu queria explicar para vocês. Que às vezes a gente compra um strop que não é tão caro, mas a gente pode transformar o funcionamento dele para se tornar algo muito melhor, né? Somente se a gente quer finalizar o fio de navalhas, né? A gente precisa de uma superfície bem homogênea, bem de alta qualidade, né? Então nesse strop aqui, eu uso os dois lados, mas eu uso muito mais o lado liso, tá? Que é o lado que foi hidratado com sebo de carneiro e trabalhado, né? Olha que superfície linda, olha aí o brilho disso, né? Muito interessante. Então se vocês quiserem fazer, já sabem, é só pegar um sebo animal, não precisa ser o de carneiro, pode ser o de boi também, tá? E você ferve, joga várias vezes, algumas vezes a água fora quando você vê que a água ficou bem clarinha, limpa, e a gordura também, aí você deixa resfriar naturalmente, ou você coloca um pouco na geladeira, que vai ficar duro, você separa da água, tira aqueles pedaços. Depois você pode pegar esse sebo, deixar um tempo no sol para poder eliminar o resto de umidade que tem, né? E aí você vai ter sebo de carneiro de boa qualidade para aplicar em strop.
Existem fórmulas caras aí vendidas, né? Pomadas especiais, tal, com lanolina, etc. Eu nunca usei. Eu prefiro realmente o sebo e não vejo, eu não vejo diferença, não vejo vantagem, tá? Se você tem sebo purificado, você não vai ter sais ali, não vai ter sais minerais, você não vai ter nada que como é que eu vou dizer, que desencadeie, que inicie pontos de oxidação no fio das suas navalhas de aço carbono, etc. Então, o sebo animal é uma coisa que eu acredito que tradicionalmente, né, foi usado aí pelos antigos e funciona bem demais, tá? Valeu, queria dar essa dica para vocês. Até mais. Quem gostou, deixa um like aí. Valeu, pessoal.